Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, eu queria falar sobre tolerância, não é? Sobre tolerância, importante essa questão que o Eterno ministrou no meu coração sobre o limite de tolerância, né? Aí, amor, ontem de manhã você estava lá fazendo as coisinhas e de repente você me ouve lá, o Eterno me visitando lá. Como que é isso, vida? Já acostumou com isso? A gente vai acostumando com caminhar com o Senhor, né? Assim como ele fazia no princípio, ali na virada do dia, onde o homem estava sempre caminhando com ele. E ele é desejoso de estar caminhando junto com a gente. E claro, a gente precisa estar pronto, preparado para estar caminhando com ele também, né? Isso é fundamental. Aí você estava lá arrumando minha cadeira, né, para a rádio. E aí que você fala, eu vou ficar quietinho aqui, o que você pensa? Tem que aguardar, né? Tem que aguardar porque o Senhor tem nos ministrado muitas vezes junto, algumas vezes separadamente. E Ele é Senhor das nossas vidas, né? E trabalha na nossa vida da forma que Ele entende melhor que Ele deve fazer. Ontem de manhã, queridos, já na hora que eu acordei, a rua estava muito forte, já fui escrever minha oração, era bem cedinho mesmo, e eu já percebi que a presença da rua estava muito intensa nas nossas vidas, não é? E aí depois, um pouco mais tarde, fui me preparar para a gente sair, aí a rua veio poderosamente, veio ministrar algumas coisas no meu coração, e veio me falar então da parte de Adonai, não é? A Ruach só ministra o que o Eterno diz, veio colocar sobre mim sobre qual é o meu limite de tolerância, qual é o seu limite de tolerância, não é? E ali eu fui ministrada de uma forma extraordinária, onde o Eterno começou a me mostrar algumas coisas, não é? Que eu gostaria de estar apresentando para você também agora da parte de Adonai, não é? Qual é o seu limite de tolerância, meu irmão? Não é? Quem está fazendo Besorotovot, um curso maravilhoso que o Eterno nos presenteou, a honra de podermos participar com vocês, não é? Mas olha só, Matitiago 7:1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos medirão também. Marcos vai relatar o mesmo texto em Marcos 4:24, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que se tem se lhe dará, e ao que não tem até o que tem será tirado. E Lucas 6:37 em diante diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados, dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Queridos, todos nós temos limites de tolerância, não é? Então, olha só, nós temos limite de tolerância de temperatura. Se você tiver até 37 graus, você não está tendo a destruição das vitaminas que existem no seu organismo, tão importante para a construção de toda a estrutura da cadeia que alimenta o DNA na sua vida, não é, queridos? Então, tudo isso vai se transformar em energia, mas a partir do momento que você chega a 37 graus, começa a haver a degradação de vitaminas, não é? Então, a vitamina é muito fácil de se perder, queridos, muito simples de se perder. Por exemplo, você espremer um suquinho de laranja, só de ele estar em contato com a acidez, né, com o ar, o contato que toda vez que você, até na área, quando está enferrujando uma coisa, você sabe como é que enferruja uma coisa? E enferruja, como é que a gente chama? Ou quando está enferrujando, a gente não fala que oxidou? Não é? Porque o oxigênio ele puxa, queridos, ele puxa os elétrons, ele faz isso, ele tem essa habilidade de ser extremamente volátil, ele vai puxando e é claro, é assim que ocorre a ferrugem, não é? Com as vitaminas não é muito diferente, não é? Aumentou a temperatura, a degradação de vitamina, então nós temos um limite de tolerância com relação à nossa temperatura, a temperatura do nosso organismo. Nós vamos ter também um limite, vamos supor, você tem um limite
limite de velocidade. Em alguns lugares você pode andar a 60, outros lugares a 90, outros lugares a 40, outros lugares a 100, até 110 por hora. Não é assim, queridos? Nós temos limites de tolerância, de velocidade, variadamente de acordo com os lugares que nós estamos trajetando. Então existe um limite de velocidade, não é? Você também vai encontrar um limite, por exemplo, se você entrar num shopping, normalmente você tem 20 minutos para poder entrar, acessar um banco, um caixa eletrônico, alguma coisa e sair sem pagar, não é assim? Há um limite de tolerância de permanência sem que você pague. Outros lugares é 15 minutos. Se você parar aqui, onde nós estamos, na Ribeiro de Lima, você vai ser multado se você não colocar a zona azul, porque não existe limite de tolerância para você. Você estacionou, você tem de colocar a zona azul. Existem diversos limites de tolerância. O Eterno começou a ministrar no meu coração de uma maneira bastante intensa isso ontem, mas aí ele começou a tratar sobre o limite de tolerância que nós temos uns com os outros. Então, queridos, vamos ver se o nosso limite de tolerância é correto, porque na estrada, que é 60 por hora, ela não vai deixar de ser 60 por hora para o filho de alguém proeminente que tem uma Ferrari. Ela vai ser 60 por hora para mim e vai ser 60 por hora também para o outro, não é? O limite de velocidade de 110 também vai ser o mesmo para mim, para o rico, para o pobre, não é? Mas o Eterno começou a me dizer de uma maneira bastante firme que nós fazemos distinção do nosso limite de tolerância sobre as pessoas. Então, por exemplo, se o meu marido me fizer alguma coisa, eu tolero. Mas se alguém me fizer exatamente a mesma coisa que meu marido faz, eu não tolero mais. Isso não quer dizer que eu não tenha um limite de tolerância para que eu suporte aquilo, porque eu tolero do meu marido. Mas se for de outra pessoa, eu vou dizer, não, isso aqui passou, é o fim da camada de ozônio, eu não tenho como lidar com isso, não é? E aquilo vai partir como se fosse um desrespeito, uma falta de coerência, uma falta de uma série de coisas em relação à minha própria vida. E o Eterno começou a ministrar o meu coração, dizendo sobre o limite de tolerância, não é? Então, por exemplo, um filho me faz uma coisa, mas outro filho me faz a mesma coisa e eu entendo diferente. Porque nós criamos limites de tolerância com as pessoas que nós convivemos, queridos. Que coisa triste, queridos. Que coisa triste. Mas nós não queremos que façam isso com a gente. Não é incrível isso? Não é? Por isso que eu li todos os textos que nós, inclusive, estudamos ali na Bessorot, justamente para tratar acerca disso. Ou seja, eu vou repetir novamente. Nós criamos limites distintos para a pessoa na mesma estrada. Tudo bem? Nós dizemos o seguinte, olha, essa estrada eu aguento até 120, mas para você, se você passar de 40, eu vou te multar. Vocês conseguem entender isso, queridos? Nós fazemos distinção entre as pessoas. Nós impomos o limite de acordo, não é que nós não suportamos, entenda o que eu estou dizendo, não é? Uma pessoa pode vir e falar alguma coisa para mim, que seja, que eu considere agressiva, e outra pessoa me fala a mesma coisa, eu não vou entender aquilo como sendo agressivo. Porque nós criamos limites de tolerância sobre as pessoas que convivem conosco, não é? Então, amados, isso quando o Eterno veio ministrar no meu espírito, ontem de manhã, foi bastante impactante na minha vida e por isso eu estou compartilhando com você. Não é que nós vamos viver uma vida sem limites de maneira nenhuma, nós temos de expor limites, até os nossos limites nós temos de deixar bem claro para as pessoas, olha, este aqui é o meu limite, não é? Mas, amados, o problema é quando nós exageramos aquilo que nos é feito. Porque nós temos sim resistência para suportar, tanto que nós suportamos de outra pessoa. Então nós amplificamos aquilo que a pessoa nos faz, nós achamos que aquilo que a pessoa está fazendo para a gente é do outro mundo, não é? E quando nós atravessamos por esse tipo de situação, é bastante difícil, porque nós estamos também nos colocando sobre o mesmo jugo. Nós estamos nos colocando, com a medida que nós vamos medir, nós vamos ser medidos também, e vai ser nos acrescentado. E isso não provém de homens, provém do Eterno, queridos.
Então, se nós formos misericordiosos, nós teremos misericórdia sobre nós. Se nós formos benignos, nós teremos benignidade sobre nós. Mas se nós também praticarmos a intolerância, nós também teremos a intolerância sobre nós. Aliás, queridos, a arte do relacionamento é uma das coisas mais complexas e realmente foi assim que nós fomos divididos. Nos ensinaram a nos dividir e uma das coisas, das armas mais poderosas que usaram na divisão das pessoas, das almas, das unidades, se chama tolerância. Inclusive, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um programa de TV humorístico, onde tinha lá o seu Tolerância Zero. Tudo que nós vemos através da TV, do rádio, todo o som, toda a imagem carrega a ministração. E um dos propósitos ali era entrar nos lares e propagar a tolerância zero. Embora muita gente achava aquilo engraçado e não se apercebia da gravidade da situação. Agora, tolerância zero, ela não é de todo ruim em alguns momentos. Quando a gente aplica a tolerância zero para conosco mesmo com relação ao pecado. Isso é pecado, não vou aceitar, e com relação à nossa vida. Mas o duro é quando a gente deixa de olhar para a nossa vida e começa a cobrar isso da vida dos outros. Isso é um problema, porque nas Escrituras, como está dito ali, escrito e de forma clara, o que nós cobrarmos dos outros será cobrado da mesma forma de nós. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa muito importante, a gente deseja sempre que o outro mude, mas a gente não tem desejo de mudar. É aquela questão do cisco no olho, a trave no nosso olho. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E é desconfortável, não é, amor? Quando nós chegamos para alguém, principalmente no aconselhamento, não é? E quando a pessoa já está ferida e nós explicamos ali que a única pessoa que ela pode mudar é ela mesma, parece que nós estamos colocando um peso sobre o que a pessoa já está carregando. Dependendo do nível de conhecimento da pessoa, num primeiro momento ela vai sentir aquilo como um peso, talvez uma resposta até da qual ela não esteja procurando. Mas num segundo momento aquilo terá um peso diferenciado. O Senhor nos repreende muitas vezes fortemente, porque nos ama. Quando Ele deixar de nos repreender, certamente nós estamos solta a nossa própria sorte, e aí nós certamente estaremos com graves problemas. Então, dependendo da situação, claro, nosso papel é ensinar o que a gente tem aprendido, e muitas vezes diretamente do Senhor. Muitas pessoas, eu já até ouvi comentário, puxa, mas eu queria ouvir o Senhor como vocês ouvem também, e o Senhor está desejoso de falar com todas as pessoas. Mas as pessoas precisam estar sensíveis para ouvir e para entender. Quantas vezes uma pessoa caminhando por um caminho, sentindo um desejo inesperado de trocar o caminho por outro, né? Talvez ali fosse o Senhor falando com ele, para livrar de algum acidente, alguma situação. Então, o Senhor fala com as pessoas. Conta o que aconteceu com você lá perto do zoológico, conta. Na ocasião, nem conheci o Senhor, desci do ônibus num final de semana, onde eu tinha deixado o carro em casa e tinha decidido sair para a cidade de ônibus. As condições não eram tão fáceis com o metrô como nós temos hoje, e eu segui para a cidade de ônibus. E quando eu voltei, eu desci no local e tomei um susto muito grande. Olhei para trás, atravessei a rua correndo de um lado para o outro, como se tivesse ocorrendo naquele momento ali um acidente naquele lugar onde eu estaria sendo atropelado. E eu olhei para um lado e para o outro da rua, atravessei correndo, tomei um susto muito grande. E quando eu cheguei do outro lado da rua, um caminhão do MAP
pouco, não sei quantas pessoas conhecem o MAP. O MAP foi uma grande empresa de magazine que existiu aí em São Paulo. Um caminhão do MAP perdeu o controle naquela curva e subiu sobre a calçada, passou sobre o ponto de ônibus onde eu havia acabado de descer. Então assim, só foi o tempo de atravessar a rua. Eu não conheci o Senhor, mas ali Ele trouxe sobre mim assim, um desespero de sair dali, sobrenatural. Então talvez Ele já estivesse dizendo para mim ali: saia daí, corra, atravessa isso para o outro lado. Eu não vi uma voz clara me dizendo para fazer isso, mas algo me arremeteu a atravessar correndo para o outro lado. E ali eu pude observar que eu fui livrado de um tremendo acidente. Imagine, ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Provavelmente eu nem estaria hoje aqui para estar compartilhando essa história com vocês, né? Então assim, o Senhor fala com todas as pessoas. E até com aquelas que não conhecem, queridos, não é? Até com aquelas que não o conhecem. É importante que vocês possam compreender, amados, essa ministração no sentido do que o Eterno quer de nós, não é? Ele quer que nós, é claro, nós temos graus de intimidade, queridos. Nós temos pessoas com quem nós temos uma intimidade maior, não é? Veja bem, queridos, essa intimidade não pode passar o grau de desrespeito. O que acontece com as amizades, amados? O que eu vejo na grande maioria dos aconselhamentos que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas confundem intimidade, não é, com liberdade para fazer o mal, não é? Então, deixa de ter respeito, deixa de ter uma conversa sadia, não é? Passa a usar termos que não convém a pessoas do Eterno de usarem, passam a tratar os outros com desrespeito total, não é? Queridos, não é isso que eu estou. Aliás, a gente sofre muito isso. A pessoa começa uma amizade conosco, de repente acha que tem liberdade para conosco. E não é assim, queridos. Nós temos nossos limites para com todos. Para com nossos filhos, um para com o outro. É importante vocês saberem disso. Eu e meu marido, nós temos nossos limites um para com o outro bastante claros. E quando a gente vê alguém pulando a cerca, literalmente, não é? Nós já ficamos, como meu marido diz, em estado de atenção, não é? A pessoa não nos respeitou, embora nós a tenhamos respeitado, não é? A gente já fica com a luzinha amarela acesa, porque os nossos limites têm de ser guardados. Mas esse limite, querido meu, querida minha, tem de ser um limite que nós aplicamos para todos. Eu não posso dizer que na minha estrada um vai correr a 20 quilômetros, outro a 40, na mesma estrada, não é? Então eu não posso ter um limite que um me faça uma determinada coisa e aquilo para mim é tolerante, mas outro me faz a mesma coisa, aquilo é insuportável. Não, isso eu não posso suportar. Então, na verdade, o problema não está no limite que eu possuo, mas sim na tolerância que eu estou aplicando segundo o meu desejo de aplicar, e isto é um julgamento, não é? O texto que o Eterno concluiu essa ministração sobre mim está em 2 Coríntios 6,11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. E como justa retribuição eu falo a vocês como filhos, dilatai-vos também a vós. Então, queridos, existem duas condições que nós temos em relação à intolerância, não é? A intolerância que nós aplicamos muitas vezes nas nossas relações. Um dos limites que nós precisamos aprender urgentemente é dilatar as nossas vidas no sentido de tolerarmos, no sentido, eu não estou falando do desrespeito, queridos, não é? Às vezes eu respondo para uma pessoa uma pergunta que a pessoa me fez dentro das escrituras, não é? Contrário ao que está escrito, e a pessoa fica brava comigo dizendo que eu fui agressiva, quando na verdade eu respondi o que a pessoa me perguntou, não é? Dentro do contexto do que foi perguntado, não é? Então, assim, é importante, queridos, que nós não nos exponhamos de maneira nenhuma a contextos que não são próprios da graça de Adonai. Queridos, nós temos uma prática, eu e meu marido, não é? Esses dias, por exemplo, nós temos uma irmã muito amada, ela saiu com o esposo, meu marido estava na empresa, até as fotinhos eu peguei
É porque ele não tem, meu marido não tem Facebook. Até as fotinhos eu peguei para mostrar para o meu marido como nossos irmãos... Eu reconheço, o marido dela ainda não é do Senhor, mas eu reconheço como já sendo do Senhor. Queridos, a nossa prática de vida, e nós dois mesmo, eu ali postei as fotinhos para ele ver a alegria, como é bom quando a gente faz um aconselhamento que vem do Eterno. Não é, queridos? Eu fiquei muito insegura, inclusive, no que eu tinha falado. Meu marido teve uma visão diferente, porque ele conhece um pouco mais as coisas do mundo do que eu pude conhecer, né? E, queridos, a nossa vida é como se realmente os nossos irmãos fossem, de fato, queridos, na prática diária, nossa família, de verdade. A gente compartilha as coisas... como se estivesse falando de filhos, não é assim, amor? Parece que a gente tá falando de filho. É verdade, nós aprendemos a viver assim, mas não é algo que o mérito é do Senhor. E claro, Ele espera que a gente possa largar as nossas tendas. Agora, a gente tem que buscar dele para não errar. Tem muita... Shaul, vamos pegar o caso de Shaul. Paulo, como muitos conhecem aí. Eu particularmente, eu nunca ouvi falar ou conheci ninguém que tenha sido tão zeloso da Torá, das Escrituras Sagradas, como Shaul foi, né? E na situação que ele não conhecia claramente Yeshua, porque todos conhecem Yeshua, viu, irmãos? Todos conhecem Yeshua de alguma forma, de ouvir falar. Agora, aceitar Yeshua como Senhor e Salvador, fazer as coisas que Yeshua deixou determinado, aí nós temos uma outra história, tá certo? E Shaul conhecia Yeshua, de ouvir falar, e ele era tão zeloso pelas Escrituras que ele matava, sem muita misericórdia, os irmãos no Mashiach, até o ponto que ele teve encontro verdadeiro com Shaul, então, com Yeshua. Então a gente precisa ser muito cauteloso com todas as coisas. Tem situação que o Senhor espera que a gente não seja tolerante, principalmente com relação ao pecado, na nossa vida, tá certo? Mas Ele espera que a gente seja tolerante com a vida dos outros, que a gente seja misericordioso para com a vida dos outros. Mas o que a gente tem sido ensinado e que a gente tem buscado é que se o outro mudar, nós seremos felizes. Isso é um tremendo engano. A gente tem que ser muito cauteloso com essas coisas. Meu querido e minha querida, e olha só, meu desejo de coração é que nós possamos usar as mesmas medidas, porque a balança enganosa é abominação para o nosso Pai, não é? Eu sei que existem limites também de intensidade de relação, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando que se nós conseguimos tolerar algumas coisas de pessoas tão próximas, queridos, por que nas nossas relações conjuntas, por que tudo é tão intolerante nas nossas vidas, não é? Então é importante que nós possamos compreender os limites que nós temos e saber que muitas vezes nós não estamos querendo usar a capacidade que nós temos de tolerar, não é, queridos? Não adianta você ficar com febre com 34 graus, não é? Você está precisando se aquecer, não pode esfriar, né? Pelo contrário, a temperatura média nossa tem de ser aí 35,5, 36, não é? Não dá para ficar com 34 graus, daqui a pouco você vai estar com hipotermia. Então, queridos, vamos procurar ter esse conceito para as nossas vidas, sempre perguntando: Pai, será que eu estou sendo intolerante, não é? Será que eu digo, olha, eu não estou suportando, mas na verdade eu estou impondo limites que eu não possuo porque eu estou intolerante em relação a isso? Queridos, nós precisamos amar, nós precisamos aprender a amar, nós precisamos valorizar o nosso próximo, nós precisamos agir desta maneira todos os dias da nossa vida. Ontem o Eterno ministrou meu coração muito fortemente. Em alguns pontos, honestamente, eu fiquei envergonhada de algumas coisas que eu ouvi, como o Eterno me dizendo: filha, por que você
está tendo determinadas atitudes com relação a pessoas e as outras não. As outras estão fazendo a mesma coisa. Ou você vai ter o mesmo posicionamento deste para com este também, ou do contrário, eu vou ver que a sua balança é enganosa. Você age para com um de uma maneira, mas para com o outro de outra maneira. Então você tem favoritos, você tem pessoas que para você são diferentes das outras, não é? Queridos, não convém que nós sejamos assim. Convém que nós sejamos corretos, íntegros, não é? Yeshua respondia para aqueles que amavam a ele e respondia para aqueles que o odiavam e queriam matá-lo, não é? Ele tinha o mesmo tipo de comportamento. Yeshua só não respondia para pessoas ímpias mesmo, como Pilatos, mas aqueles que se diziam religiosos, que se diziam conhecedores das Escrituras, Yeshua nunca deixou de responder essas pessoas, não é? E eu quero fazer aquilo que ele me orientou de todo o meu coração. Eu desejo. Não é simples trabalhar com aconselhamento, queridos, não é simples, não é simples. Há situações onde o respeito, queridos, que eu prezo tanto, que eu procuro sempre no meu trato, muitas vezes, infelizmente, as pessoas agem com muito desrespeito para conosco. E eu desejo de coração que nós possamos compreender que esses limites não é para a gente ser desrespeitado, destratado, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de limites que nós temos, mas que nós não gostamos de aplicá-los com relação a determinadas pessoas. Nós fazemos uma discriminação e não é assim que convém aos filhos de Adonai. Tá bom, meus queridos? Shav Harachama, Yedidi Shav Harachama.